Oi, gente, tudo bem? Eu voltei para um novo vídeo. Eu espero que vocês me apoiem, compartilhem esse vídeo, aperte o sininho de notificação, se inscreva no meu canal. Hoje eu estou aqui para contar uma história, né, de uma inscrita. Eu recebi um e-mail essa semana. Eu estou lendo aqui, eu vou ler no meu celular, tá? Me desculpem se eu falhar, porque eu não enxergo direito, mas é uma história que me deixou muito comovida. Até porque é uma moça bastante esforçada. Ela não dá muitos detalhes, tá? Assim, da idade dela, se é dezembro do ano passado ou se é dezembro do outro ano. Mas eu vou contar a história dela aqui, tá bom? Eu vou ler a carta dela. A nossa inscrita diz o seguinte: quando cheguei a Berlim, era dezembro. A cidade parecia um cartão postal com luzes penduradas nas sacadas, vapor saindo da boca das pessoas que andavam apressadas nas ruas. Eu não tinha ninguém, mas carregava dois sonhos na mala: começar de novo e ser livre. Vim com um visto de au pair para cuidar de crianças em troca de um quartinho e um salário simbólico. Era o único jeito acessível de entrar legalmente na Europa. Fiz tudo sozinha: currículo, carta, motivação, entrevistas por vídeo com famílias alemãs, horas na internet. O euro era um monstro diante do real. Mas eu insisti em conseguir juntar dinheiro. Queria ir embora, queria respirar longe. A família que me recebeu era exigente, fria e educada. Queria que eu falasse alemão em 3 meses, que fizesse tudo calada e sorrisse o tempo todo. Aguentei. Até que um dia, a mãe da casa me chamou na cozinha e disse que a avó viria morar com eles e que não precisavam mais de mim. Me deram 2 semanas para eu sair. A sorte é que nesse tempo conheci uma brasileira na igreja que me ajudou com um lugar temporário. Depois consegui um emprego como atendente numa padaria, perto da estação de trem. O salário era o salário mínimo. O frio era intenso e o idioma parecia impossível de aprender. Mas eu dava conta, eu fazia meu trabalho, meu turno sorrindo, limpava balcão, atendia com gentileza e no fim do mês aluguei um quartinho minúsculo em um prédio velho, mas com aquecimento, o que já era uma grande coisa. Era um luxo. Foi ali num bar perto da estação que eu conheci Lucas. Esse nome Lucas é um nome que está trocado, é um nome fictício, tá? Era fim de janeiro e eu só queria um chá quente. Ele puxou assunto com um inglês perfeito e aquele charme solto de quem sabe que é bonito. Alto, loiro, olhos de um azul pálido, mas me fez rir com piadas bobas. Nos dias seguintes, ele aparecia com chocolate, cervejas e ideias de passeios pela cidade quando eu estivesse de folga. Me levava ao mercado de pulgas. Vocês sabem o que é mercado de pulgas, gente? Lá na Alemanha, mercado de pulgas são feiras onde as pessoas fazem trocas de artesanato, de coisas que elas não querem mais. Tipo um brechó a céu aberto, onde elas trocam artesanatos, coisas usadas. Eles chamam de mercado de pulgas. Ele levava cafés escondidos, parques gelados, com vista para um rio. Me olhava como se eu fosse única. E eu, carente de tudo, achei que isso era amor. Um mês depois, disse que estava com problemas no apartamento dele e perguntou se podia passar uns dias no meu quartinho comigo. Levei até um susto, mas eu não soube dizer não. Ele me trouxe uma mochila, depois outra, e quando eu percebi, ele estava morando comigo, estava instalado na minha casa. Ele dizia que estava entre empregos, que Berlim era cruel com artistas, que ele era um artista de rua, que precisava de tempo. E eu acreditava. Trabalhava em pé o dia todo, voltava para encontrar a louça suja, o quarto bagunçado e ele jogado no sofá dizendo que o dia tinha sido pesado para ele. E ele não fez nada, nem trabalhava,
e também não fazia nada dentro de casa. No início eu desculpava, achava que era uma fase. Mas o tempo passava e ele não se mexia, não procurava emprego, não ia embora, não fazia nada dentro de casa, não estudava, fumava, dormia, desaparecia e quando voltava era com os olhos esbugalhados, falando rápido demais, nervoso, suado. Uma noite eu acordei com muita sede e ele não estava na cama. Encontrei-o no banheiro cheirando algo na pia. Quando ele me viu, e ele viu que eu vi que ele estava inalando algo, nem se abalou e disse: "É só para relaxar, Marina. Não faz essa cara." Depois disso, as ausências aumentaram. Ele sumia por horas, voltava e ria das minhas perguntas. "Você inventa cada coisa. Tá ficando paranoica?" Começou a zombar do meu trabalho. Servir pão, limpar mesa. Você se mata por isso. Você merece mais. E então vieram as críticas disfarçadas de conselho. "Essas suas roupas são muito coloridas, muito brasileiras. Aqui as mulheres têm mais classe. Você devia se vestir de outro jeito. Você fala alto demais. Todo mundo percebe que você não é daqui, porque você não tem a mesma classe das mulheres daqui." Então, todo homem abusivo é assim, né? É folgado, é vagabundo às vezes. Nem todos, né? Mas esse era. E ainda ficava criticando ela e falando que ela não tinha classe, comparando ela com as mulheres de lá. E o que ele estava fazendo com ela então que não estava com as mulheres de lá que tem classe? Ela continua a carta dela. Eu, sem perceber, fui diminuindo. Falava mais baixo, usava outras roupas, tons neutros, me desculpava sem saber o porquê. Um dia ele resolveu me apresentar à família dele, num almoço. A mãe me olhou dos pés à cabeça e disse, em alemão, achando que eu não iria entender, mas eu já estava entendendo: "Parece simpática para uma brasileira." Riam do sotaque, fizeram piadas sobre imigrantes espertinhos, porque eles chegaram a insinuar que eu poderia arrumar filho para poder ficar vivendo às custas de ajuda de governo. Lucas não disse nada. Ele apenas apertou a minha perna por baixo da mesa, como quem diz: "Fique quieta, aguente, não reaja." Depois disso, ele deixou de fingir e parou de tomar banho. A casa fedia cigarro, bebida e suor. Eu limpava, cozinhava, pagava tudo e ainda assim escutava que era uma chata, sem classe, que eu não sabia me vestir, que eu não sabia me portar, que eu não sabia falar. E se ele dizia assim: "Se você me amasse de verdade, não reclamaria tanto." Pois é, mais uma frase que os abusivos falam, né? "Se você me amasse de verdade." Sabe? Então, eu tentei conversar, dizer que precisava de espaço. Ele ria. Até que um dia, depois de uma discussão, eu disse: "Lucas, acabou. Eu quero que você vá embora." Ele ficou sério, se levantou e foi até o armário. Voltou com o meu passaporte na mão, sorriu devagar e enfiou no bolso. E disse: "Sem isso, você não vai a lugar nenhum. Aqui você é ninguém." E ele tinha razão, eu não conhecia ninguém, meu alemão era fraco, e sem o passaporte e sem dinheiro guardado, e eu com ele ali, eu estava presa. Então fingi. Disse que tinha me exaltado, que não era para a gente terminar, não queria mais que ele fosse embora. Voltei a sorrir, cozinhar, lavar, passar e esperar. Na terceira madrugada, ele desabou na cama, apagado. Fui até o armário, revirei tudo e no fundo, uma caixa de tênis. Entre meias sujas e papéis velhos, achei o meu passaporte. Poxa, que bom, hein? Essa que se apresenta aqui como Marina, tá? Tremendo, enfiei o documento no sutiã, peguei minha mochila e saí em silêncio. O clique da porta foi seco, definitivo, um som da liberdade. O aluguel do quartinho estava pago. Bom, então acho que ela passou lá com a pessoa do qual ela tratou esse quartinho e deve ter falado que não ia ficar mais lá, para a pessoa expulsar ele de lá, né? Porque ele não ia pagar nada. Ele que era de lá, que era tão alemão, tão superior, tão melhor que ela em tudo, ele não iria pagar nada, né? Hoje, ainda moro em Berlim, num bairro tranquilo, divido o aluguel com uma colega da padaria.
Ainda acordo no susto às vezes, mas durmo em paz. Aprendi que o abuso nem sempre vem com socos. Ele se instala devagar. Chega com um sorriso bonito, com elogios, com pequenos favorzinhos, até que um dia você olha no espelho e não se reconhece mais. Mas eu voltei, e desta vez voltei para mim. Puxa, que história bonita de superação que você teve, hein, moça? Ter coragem de largar o seu país, ir para um país estranho para aprender o idioma, passar por essa situação, por essa humilhação na casa dele, e ainda assim dar a volta por cima e conseguir se libertar dele da forma mais inteligente e menos conflituosa que você pôde arrumar. Olha, eu sinto muito que você tenha passado por isso, mas tudo é aprendizado, sabe? Uma coisa que eu achei bem legal aí nessa história é que você ficou pouco tempo com ele. Você não se apegou numa dependência emocional absurda com essa pessoa. Muito pelo contrário, acho que o dependente aqui era ele, sabe? São aprendizagens, às vezes, né? É muito natural a gente estar num lugar, num país estranho e tal, estar se sentindo sozinho, ficar carente, ou mesmo que a gente não esteja num país estranho. Muitas vezes a gente fica carente mesmo estando cheio de gente à nossa volta. Mas especialmente num lugar onde você abre o olho, vê tudo em alemão, todo mundo falando em alemão. As pessoas muito polidas e frias, e reservadas e quietas, e totalmente diferente da sua cultura, um outro lugar, um outro idioma. Você abre os olhos, você vê tudo no outro idioma, você ouve tudo no outro idioma. Você vê e convive com outra cultura. Então, realmente, minha amiga, essa é uma história de superação. Você não me disse a tua idade, mas eu suponho que você seja muito jovem para estar vivendo essa aventura. É uma aprendizagem que você deve levar para o resto da vida. Eu acho que você conseguiu se encontrar com você mesma, se libertar. Você não conta se você viu essa pessoa de novo, se não viu, se ele foi atrás de você, se ele te perseguiu. Eu só sei que ele foi muito abusivo e assustador. Eu achei assustador o que ele fez de pegar o teu passaporte e ficar se drogando ali. É uma coisa assim que eu não consigo mensurar o que você passou. Realmente eu não consigo imaginar o que você sentiu na sua pele ao ter que ficar convivendo com esse tipo de situação. Mas eu te dou meus parabéns aí que você conseguiu superar. Você conseguiu dar a volta por cima. E eu espero que se você um dia tiver que conhecer outra pessoa, que seja uma pessoa que te dê valor. Eu acho que você se valoriza muito e você vai acabar encontrando a pessoa certa para você. Bom, gente, essa é a história, né, que eu recebi no meu e-mail, achei bem legal e resolvi contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, continue no nosso canal aqui, não é só meu, é nosso. E se vocês quiserem, podem comentar aí nos comentários o que é que vocês acharem da história dela. Tchau!